deficientes, que por muito tempo e até hoje, em algumas situações, circunstâncias, nós vemos que ainda sofrem pela exclusão. Diante então dessa realidade, nós podemos e apresentamos que a teologia, entre outras ciências, né, tem se dedicado cada vez mais nos estudos da deficiência, mas sempre focado na centralidade da pessoa humana. E um dado interessante que nós trazemos, que foi o último que foi encontrado, que no Brasil, em 2010, o IBGE havia publicado que havia 9 milhões de surdos e apenas 1% dessa população era considerada cristã. O objetivo do nosso trabalho, então, visa compreender a pessoa surda na perspectiva da Sagrada Escritura e sua relação com a igreja, bem como propor ações pastorais que visam a sua inclusão e o seu protagonismo na ação evangelizadora da igreja. Para isso, então, nós dividimos o nosso trabalho em 4 capítulos, e no primeiro capítulo nós tratamos da deficiência, então, na ótica do Antigo Testamento. Então, a Sagrada Escritura, como vemos, entende as deficiências em geral como fraqueza, enfermidade, doença, debilidade e incapacidade. Isso se dá normalmente pela interpretação daquele tempo, né, onde não havia uma ciência mais evoluída como temos hoje. Então, era tratado de forma mais generalizada, às vezes específica, né, como coxo, cego, surdo. Então, essa deficiência representa exemplos de pessoas deficientes que, todavia, foram protagonistas da história de Israel. E a gente pode citar lá, né, no Antigo Testamento a figura de Jacó, onde ele se torna manto, né, com a briga do anjo. Moisés, o grande, né, vamos dizer, profeta do Antigo Testamento, que ele até se justificou para Deus, porque tinha a boca e a língua pesada. E Ezequiel, o grande profeta Ezequiel, que diversas vezes se tornou mudo diante do povo e só falava o que Deus ordenava para ele. Contudo, a intenção dos hagiógrafos era essencialmente religiosa e ao tratar as doenças e deficiências. Então, geralmente, eram compreendidas como castigo divino por causa de pecados cometidos. Então, havia essa interpretação, né? Então, o povo, naquele tempo, interpretava dessa forma as deficiências, as doenças causadas pela questão do pecado. Então, portanto, ao longo do Antigo Testamento, a deficiência, por vezes, está associada ao pecado. No segundo momento, no primeiro capítulo, nós tratamos, então, da pessoa surda na Torá, o surdo nos Salmos e livros sapienciais, e o profetismo de Israel e a pessoa surda. Fizemos uma leitura, né, bem ampla desses livros, focando algumas passagens específicas que falam sobre surdo, a deficiência, né, surdo, bem como a questão da surdez. Na sequência, então, verificamos que essa pessoa surda, bem como os outros deficientes, eram protegidos por Deus. Né? Algumas interpretações da Sagrada Escritura ofereceram, então, atitudes de preconceito, como Levítico 21, capítulo 21, versículo 18, onde Deus parece excluir as pessoas deficientes, até impedir os sacerdotes com defeito, entre aspas, de aproximar-se do altar. Porém, outras interpretações levaram a pensar que os deficientes doentes eram pessoas impuras e castigadas, mas percebemos que todos são escolhidos e acolhidos e protegidos por Deus, conforme a narração do próprio Levítico, capítulo 19, versículo 14, onde Deus diz: não amaldiçoará o mudo, que tem o significado também de surdo, nem colocar obstáculo para o cego. Então a gente verifica, né, que todo esse processo do Antigo Testamento revela que Deus está sempre ao lado dos deficientes. A surdez, como sabemos, é uma realidade, mas nos Salmos e nos livros sapienciais, ela tem uma conotação então mais simbólica e pejorativa. Ou seja, os surdos eram pessoas que resistiam e não ouviam a palavra de Deus, e também Deus era considerado de alguma forma surdo, porque lá no Salmo 27, né, o salmista diz: a ti, Senhor, eu clamo, rocha minha, não me seja surdo. Então, referente a essa confiança do salmista a Deus, mas que se deu Deus que não se torna surdo para ouvir a sua prece. Além disso, nós destacamos o Provérbios, no capítulo 21, 13, que tem um sentido de retribuição, essa teologia da retribuição que até hoje envolve, né, em muitas religiões, em muitas igrejas. Quem tapa o ouvido ao clamor do fraco, ou aquele que se torna surdo, também clamará e não terá resposta.
Então, no profetismo, a palavra surdo é representada então pelo servo de Isaías, que assume e carrega todo o sofrimento das pessoas deficientes e doentes. A gente percebe que no Antigo Testamento nós temos todas essas perspectivas, além de outras, claro, que a gente pode aprofundar mais os estudos na exegese bíblica nesse sentido, para poder descobrir e fazer essa relação, tanto com a pessoa deficiente e a pessoa surda. Bem, no segundo capítulo a gente tratou sobre Jesus e a pessoa surda. Esse é talvez o centro, talvez não, é o centro do nosso trabalho. É a partir daí que nós percebemos toda a evolução da teologia, que busca compreender a relação de Deus e o homem, bem como a relação de Deus com os deficientes. Especificamente o nosso trabalho vem dizer sobre a pessoa surda. Então, nesse capítulo falamos do Evangelho como inclusão por excelência, uma expressão utilizada na campanha da Fraternidade de 2006 sobre os deficientes. A gente percebe que o Evangelho é o encontro com Cristo, esse Cristo, Jesus Cristo, que inclui, que acolhe, que toca, que ensina e que envia as pessoas para a missão. Então, os Evangelhos são os mais que relatam especificamente sobre as deficiências e também sobre as pessoas deficientes. Nele é que encontramos, então, uma grande mudança causada pela presença e a ação de Jesus. Ele acolhe, inclui e convoca o protagonismo de todas as pessoas deficientes, seja elas excluídas, impuras e pecadoras. Então, ele traz para a comunidade e a elas, que recebe, então, notícia de que o reino de Deus é para elas. Aí a gente pode citar as bem-aventuranças, felizes os pobres, felizes os puros de coração, que aí nós podemos incluir também as pessoas deficientes. Ainda no segundo capítulo, Jesus e a pessoa deficiente, nós dividimos em duas partes. Uma primeira, a gente trata sobre Jesus que assume a condição humana. Nesse tópico, então, descrevemos, ao assumir a condição humana, Jesus revela o amor de Deus pelo ser humano. Utilizando, então, a imagem da Santíssima Trindade misericordiosa, nós dando ênfase à figura do Filho. Então, nós destacamos o quarto parágrafo da página 28 do nosso trabalho, onde diz: ele se fez limitação, fragilidade e fraqueza em tudo semelhante ao homem, exceto no pecado. Assim, diante da fragilidade humana, Jesus vê sua própria fragilidade. Ele se torna um de nós em tudo e assume a fragilidade até a morte e morte de cruz. Jesus então se compadece da fragilidade humana e vem ao encontro da sua fraqueza, manifestando que Deus não despreza a imperfeição, entre aspas, considerada como deficiência, mas salva a pessoa através da sua fragilidade. E além disso, eu citei no nosso trabalho, Garcia Rubio, na sua obra, o encontro com Jesus Cristo vivo, assim é proclamada a desconcertante novidade. Jesus, o próprio Deus, se fez limitação e fraqueza humanas. Então, com isso, a mentalidade do Antigo Testamento sobre a concepção de doença e deficiência como consequência do pecado, Jesus então veio transformar, mudar essa perspectiva. Suas palavras e ações transformam então toda a realidade, ele traz essa novidade, ele volta-se inteiro para as pessoas desprezadas, ele vai ao encontro delas e além disso toca nelas. Ele experimenta essa vida, experimenta a deficiência, experimenta a fraqueza e as necessidades do povo. Então, com isso, ele deixa-se contagiar pela condição de cada uma delas. Jesus, então, incluía, integrava e inseria as pessoas. Com isso, ele profetizava e, ao mesmo tempo, denunciava o rigorismo da lei, onde considerava que todas as pessoas deficientes, doentes, eram impuras e pecadoras. Portanto, Jesus quebra, então, todos os protocolos daquela perspectiva do Antigo Testamento do Messias glorioso e institui, então, um novo paradigma que nós tratamos aí nesse capítulo. O paradigma do pequeno, que valoriza todas as pessoas, principalmente essas pessoas que são excluídas e marginalizadas.
Esse é o modelo, então, que nós tentamos seguir e precisamos seguir, na verdade, porque é Jesus o centro, né? E no final a gente vai verificar que ele é a referência da ação de toda a igreja e de todos os cristãos. No outro tópico, no segundo capítulo, a gente vai tratar, então, que Jesus é a pessoa surda, literalmente falando, e nós destacamos, então, aquela passagem de Marcos, do Evangelho de Marcos, né? Bem explícita, onde Jesus tem um contato com a pessoa surda, um homem surdo. Nesse relato, então, apresenta a experiência do encontro do homem com Jesus, o encontro do homem surdo com Jesus. Essa experiência se dá através do auxílio de pessoas sensíveis à condição da pessoa surda. E essas pessoas, então, a gente pode, elas representam, então, tanto a igreja, que faz seu percurso pela história, essa ação, prolongação de Jesus, bem como essas pessoas que se dedicam, né, se sensibilizam pela condição da pessoa surda e se dedicam incansavelmente para a inclusão e o protagonismo dos surdos. E aqui eu cito, né, a importante missão dos intérpretes de Libras, no caso do Brasil, a língua de sinais, que dão audição aos surdos através do bailar de suas mãos. Então, os intérpretes, ao interpretarem, eles transformam-se num canal de comunicação, possibilitando aos surdos o direito de ouvir e de falar. Temos ainda, então, a importante comunicação de Jesus com o homem surdo. Jesus, então, acolhe essa pessoa, comunica-se com ela através dos gestos corporais, comprometendo o tato, né, principalmente, esse tato comunicativo que a gente explana aí no nosso trabalho. Então, através desse tato, Jesus se comunica, transmite a força de Deus e cura. Jesus, então, ao tocá-lo, olha para o alto, né, todo esse simbolismo, né, essa imagem, porque os surdos se comunicam muito mais pela questão visual. Então, todo esse gesto de Jesus vem mostrar que, ao olhar para o alto, ele revela de onde vem o auxílio para essa pessoa surda. E pronuncia o definitivo abre, o éfata, né, a palavra do éfata, que ressoa até hoje nos nossos tempos. Então, esses gestos de Jesus revelam o cuidado de Deus pela pessoa deficiente, e dessa forma o surdo é incluído, né, tanto esse homem como as outras pessoas, reintegrado em sua identidade e dignidade, tornando-se protagonista de sua própria história. Bem, no terceiro capítulo nós fazemos uma explanação sobre a pessoa deficiente nas primeiras comunidades cristãs. Essa atenção dos deficientes nessas primeiras comunidades, nós ressaltamos os Atos dos Apóstolos e algumas cartas paulinas, porque nós tentamos focar principalmente aquilo que fala diretamente do surdo e da surdez. Então, nos Atos dos Apóstolos, nós podemos confirmar que as ações e as palavras de Jesus se prolongam na agenda dos cristãos, né? Há neste livro relatos de curas, milagres, sinais e prodígios realizados pelos apóstolos em favor das pessoas deficientes. Temos como exemplo, né, eu citei no nosso trabalho, Pedro e João, que encontram com um homem na porta do templo e também faz com Jesus esse gesto de comunicação, de tato comunicativo, para mostrar para ele que a força do nome de Jesus. Temos também ainda Filipe, que anuncia Cristo, e através desse anúncio realiza milagres e sinais, bem como Paulo, né, uma grande figura da igreja, que realiza milagres e sinais, evidenciando principalmente a fé. Então, nas cartas paulinas, nós destacamos, como eu disse, a carta aos Romanos, citando Romanos capítulo 10, versículo 14 ao 18, onde a fé é um dom de Deus, que vem pelo que se ouve, e não por causa do ato de ouvir. Ou seja, a fé supre os sentidos. Aquela expressão muito da tradição da igreja, né? De São Tomás de Aquino, onde nós cantamos e rezamos ao tão sublime sacramento. Além disso, na carta aos Coríntios, no capítulo 27 e 29, nós evidenciamos o projeto de Deus que confunde a sabedoria humana. Ou seja, as pessoas deficientes, fracas, não humanas, desprezadas e pobres, consideradas pelo rigorismo da lei daquela época, nós destacamos que Deus acolhe a todas. E aí nós citamos o nosso trabalho.
que é o paradigma do pequeno. E por fim, a carta aos Filipenses, com o famoso hino cristológico, no capítulo 2, versículo 7, que proporciona uma interpretação chocante, onde Deus se fez um Deus com deficiência para nós. Aí no nosso trabalho nós citamos até um relato de uma teóloga deficiente que teve uma visão de Jesus paraplégico, e fez essa comparação de Jesus pregado na cruz. Um Deus humano impossibilitado de fazer qualquer coisa. Então, na tentativa de sistematizar esse estudo sobre a pessoa surda na Sagrada Escritura, fomos então descobrindo a proteção e o cuidado de Deus para com a sua obra criada, dentre elas o ser humano e principalmente as pessoas deficientes e indefesas. E no último capítulo nós tratamos a igreja no seu magistério em continuidade ao projeto de inclusão e protagonismo da pessoa surda. Aqui nós tratamos nesse tópico uma breve trajetória dos surdos e algumas ações da inclusão da igreja. Sabemos que a igreja nunca deixou de assistir às pessoas deficientes, todos os relatos históricos, apesar de que o SUS foi bem mais assistido a partir do século XVIII. E aí nós destacamos o abade de Charles Leclerc, no século XVIII, que foi o primeiro a criar o alfabeto humano, o alfabeto manual. E Pedro Eugênio Watts, padre redentorista norte-americano, que veio para o Brasil em 1946, juntamente com o padre Benito Bournier, o primeiro padre surdo do Brasil, percorreram então todo o país, implantando e dando assistência à pastoral do surdo. Então, hoje o que nós temos, devemos muito a essas duas pessoas, essas duas figuras, o padre Watts e o padre Bournier. A partir das iniciativas de organizações da igreja e desses missionários, então essa história da missão da igreja ela se fundamenta, ela dá continuidade. E a missão do SUS se fundamenta então no mandato de Jesus Cristo de ir, sair e pregar o Evangelho a toda criatura, como relata o final do Evangelho de Marcos. A missão então é de todos os surdos e para os surdos. Com isso, eles se tornam protagonistas da evangelização. Dessa forma, Jesus então encoraja os deficientes a sair da condição de exclusão, pedindo para subirem à força de Deus e convocando-os ao protagonismo. Então, essa convocação de Jesus que nós relatamos anteriormente no capítulo anterior, é para os surdos que, por suas mãos, são instrumentos de Deus para anunciar a salvação. Então, o éfata que Jesus teve, que disse, com aquele homem surdo, ele se ressoa por toda a história. É a história da salvação, que percorre toda a história humana. E no último tópico do capítulo 4, nós citamos aqui, apresentamos então algumas condições, onde nós tratamos da comunidade eclesial missionária, segundo as diretrizes gerais da Igreja do Brasil e a pastoral do surdo. Aqui nós apresentamos algumas condições de realidade de muitos surdos que vivem muitas vezes sem apoio, sem ninguém que os acolhe e escute. Por exemplo, nós temos intérpretes, temos padres que sabem Libras, mas de fato, se a gente olhar a realidade, ainda falta um pouco desse apoio. Claro que a pastoral do surdo, ela visa aproximar o surdo da igreja e dos seus membros, mas a gente percebe que falta um pouco mais desse trabalho. A gente sabe também, que até citamos aí, que a tecnologia tem facilitado a comunicação do surdo, Porém, sabemos que nós podemos fazer mais por eles através dos nossos gestos de sensibilidade e de apoio à pessoa surda. Em nossas considerações finais, nós percebemos que os estudos teológicos proporcionam conhecimento mais profundo da Sagrada Escritura do magistério da Igreja, essa relação de Deus com o homem, e a partir então dessa teologia nós tivemos a possibilidade de conhecer e reconhecer que a pessoa humana é importante na história da salvação. E foi no Evangelho, que é o centro do nosso estudo, que encontramos então o fundamento da inclusão e da missão dos cristãos. Como eu disse, é o Evangelho do próprio Jesus Cristo, a referência insubstituível. Então, com Jesus e como Jesus, podemos encontrar com surdos, tocá-los. Claro que nesse tempo de pandemia a gente não tem essa condição, mas podemos nos envolver com eles para construir um mundo mais fraterno e humano.
Sabemos que todos os estudos, né, principalmente o estudo da teologia, não visa esgotar nada sobre a referência aos estudos e a questão da missão da igreja, mas a gente aponta basicamente três ações pastorais, que é continuar oferecendo intérprete de línguas de sinais, tanto nas celebrações e movimentos da igreja, investir na capacitação de ministros ordenados, seminaristas, consagrados, leigos, ouvintes na língua de sinais, incentivar, então, a animar a todos para aprender a língua de sinais e realizar visitas contínuas ao surdo, conforme as diretrizes, né, fundamentadas nos 4 pilares, a fim de participar e conhecer cada vez mais a realidade de cada um deles. Após essa explanação, coloco-me à disposição da nota. Obrigado. Aquele dia aqui, né? Eu interpreto lá. Não parece que você muito obrigado, não, mas tudo bem. Ah, sim. Eu aqui, né? Muito obrigado. Ótimo. Muito bem, excelente apresentação. Nós vamos agora fazer algumas considerações sobre o seu STRI, a sua defesa do comércio comum, depois o Monsenhor Silvestre, e fechando com o final de hoje, o seu orientador, para te defender ainda mais. Primeiro eu quero parabenizá-lo pelo seu trabalho. Realmente um trabalho de peso e eu costumo sempre dizer nas nossas aulas de preparação de monografia, de que vocês, para construir um projeto monográfico e escrever realmente, tem que ser algo que tem que sair do coração. Tem que ser algo que ame realmente o que está fazendo. E lembram-se, e vocês lembram bem, todos os que nos acompanham, que a minha insistência sempre é essa, de que faça algo que você entusiasme, esteja envolvido com aquilo. E as monografias, elas costumam refletir um pouco disso. E o seu texto, a sua monografia, claro, reflete exatamente a sua essência e a sua preocupação, a sua intenção. Tantas vezes conversamos muito sobre isso, de como desenvolver esse trabalho, de como seria importante, de como você poderia ajudar realmente a comunidade surda a aprofundar teologicamente o seu papel, a sua dimensão e a sua importância, né, em nosso mundo. E refletimos muito, conversamos muito sobre isso e como poderia desenvolver isso. E, graças a Deus, o Padre Wagner pode assumir essa missão com você e, de fato, o seu trabalho ficou excelente, extraordinário, com grande qualidade e demonstrando aqui realmente a sua preocupação com a inclusão da comunidade surda, do surdo e da evangelização para com eles. Pude acompanhar em celebrações, em missas e as suas angústias realmente com essa pastoral, das dificuldades, mas também das vitórias. E posso ter certeza que desde a época do Padre Fábio, que começou também aqui com você, a pastoral do surdo se desenvolveu muito. Então, nós podemos ver nas transmissões das missas a preocupação realmente, claro que ainda com muita deficiência, mas há uma preocupação maior agora com a inclusão de fato. E o seu trabalho vem ressaltar realmente isso. Ficou muito bem construído, os 4 capítulos muito bem construídos, a fundamentação bíblica, a fundamentação teológica. Muito bom como é que você fez os cortes muito bem feitos realmente do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a pessoa de Jesus com a pessoa do surdo, a inclusão, a transformação, o éfata realmente, o toque, o cuidado, tudo isso ficou muito bem construído, com um corte muito claro. E a sua escrita também está muito bem feita, está gostoso de ler, não está pesado, está muito tranquilo o texto, corre muito bem. Ao final de cada capítulo você conseguiu fazer uma boa introdução, uma boa conclusão, amarrando os textos, né, não ficando textos soltos, mas muito bem amarrado. O português também muito bem construído, uma boa revisão, a metodologia também está excelente, enfim, o texto está muito bom. Destaco para o último capítulo, que são essas pistas pastorais, né? Um dedo aqui, Padre Wagner, a cara de Padre Wagner também, né? Nessa ação, como não podia deixar de ser. As pistas realmente práticas, o que fazer. Bom, falamos sobre isso, discutimos sobre isso, mas agora, o que nós vamos fazer, né? Qual a continuidade do trabalho? E aqui, como você colocou, né? A questão da iniciação do intérprete, e até peço desculpas, porque no começo disse, né, falei isso como tradutor, e não é isso, é o intérprete, na verdade. Mas é tradutor ou intérprete de língua de sinais? Pode ser colocado dessa forma. Eu não sei, da linguagem, acho que até o intérprete cai melhor. Sim, é mais comum. O intérprete, realmente, como essa linguagem, como isso
salta aos nossos olhos a dificuldade que nós temos realmente de tatear esse mundo. E você, a gente vai poder ajudar demais na conta os surdos, acolhê-los realmente, e despontar ainda mais nesses projetos aqui realmente, que é o intérprete, a capacitação dos seminaristas, dos padres e dos leigos. E você, como padre, logo, daqui a algum tempo, poderá fazer essa grande diferença de celebrar uma missa totalmente para o surdo, sem a necessidade de um intérprete. Você irá fazer isso, né? Realmente interpretar tudo isso para eles diretamente. Eu acho que vai ser um marco, né? Nós esperamos, né? Vai ser um marco aqui na diocese, realmente. Ressalto que o seu texto ele pode ser trabalhado e redimensionado para uma publicação. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos pouca literatura com relação aos surdos, né? Principalmente no processo de evangelização. Temos apontamentos, é claro, mais uma fundamentação teológica, como o senhor colocou. E ainda, já colocaram, Deus te ouça, para a Rosana Flores falando. Irmã Rosana. Ele escuta assim, pode ser certeza. Então, o seu texto ele pode ser trabalhado, redimensionado para uma publicação como livro. Eu acho que eu indico a isso, pois vai poder ajudar outros seminários, outras dioceses, vocês podem falar que concordam comigo, e aqui com a assinatura da Arquidiocese de Montes Claros, para poder isso espalhar ainda mais, ser apresentado, né, nacionalmente. Eu acho que isso vai de grande valia, né, para a Pastoral do Sul do Brasil. Então, está de parabéns. Uma pergunta, e até esse, o que cai, são as discussões que caem, né, teológicas sobre a questão do surdo. Lembro que nós discutimos muito, uma vez que tem um estereótipo de que a palavra precisa ser ouvida para que isso possa cair no coração. E é esse o evangelho, me ensinou a evangelizar, me ensinou a anunciar. E aí temos muito essa questão, né, da palavra ouvida, da palavra ouvida e escutada. E me lembro que nós discutimos muito sobre isso. Bom, mas se o surdo não ouve aquela palavra, ele pode ser evangelizado? Pode ser catequizado? Como é que dá a ação do Espírito Santo? E é claro que você dá a resposta sobre isso aqui, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque foi algo que nós discutimos muito sobre vocês. Vai lá, Ju, nossa. Ok. Bem, padre, é interessante, né, que isso remete toda essa experiência que nós vivemos no seminário, né? E tanto nos ajudou a construir esse trabalho. Uma das explicações que eu poderia dar, principalmente na aula de pneumatologia, cristologia, como eu apresento aqui, esse Jesus que não apenas age pelo falar, mas pelo agir, as suas atitudes, o tato, né, ele usa muito. Bem, a gente sabe que a Libras é uma língua de sinais, é uma língua oficial, ela realmente permite a comunicação entre pessoas surdas e através dela também a fé ela realmente acontece. Mas também a gente pode ampliar para a discussão da questão do tratado da sacramentologia, né, os sacramentos, principalmente no primeiro, que é fundamental, que é o batismo, que a gente até discutiu sobre isso. Também abrindo a perspectiva de São Paulo, onde São Paulo tem uma experiência com Jesus, tanto no ouvir, experiencial e vital, nosso amigo Elton, se estiver assistindo, experiencial e vital, onde não só a voz de Jesus, mas a visão de Paulo ter visto Jesus ressuscitado, promoveu essa experiência da fé. Né? E essa sacramentologia, ela se fundamenta muito nos gestos, né? As próprias liturgias, toda a imagem, os gestos, ele tem um significado teológico. Né? E além disso, através do gesto, a graça de Deus também chega até a pessoa. O dom de Deus, ele vem também através do gesto. Então, essa experiência de contato que o surdo pode ter, permite com que ele evolua na fé, bem como ouve a voz de Deus dentro dele, né, que é a graça, e pode, então, sair em missão, que é essa uma das nossas propostas, que o surdo possa evangelizar o próprio surdo. Porque uma vez que a pessoa conhece a própria realidade, ela tem uma condição melhor e maior para ajudar aquela que vive na mesma realidade. E aqui, mais uma coisinha também sobre isso,
que é sobre o protagonismo do surdo, que é o surdo evangelizar o surdo. Nós temos aqui 1%, são 9 milhões, 1% dos cristãos, vai dar aí 9 mil, né? 9 mil cristãos, né? Mas esses 9 mil podem se multiplicar, não é mesmo? Então, o papel do protagonismo do surdo, por isso que nos acompanham aqui, vamos ter isso no coração, porque o acesso, é interessante que, por exemplo, no início do cristianismo, a questão da incorporação da evangelização, da palavra, e aí a intenção é justamente essa interação, fazer com que aquela própria cultura evangelize a própria cultura, né? Uma vez que tem essa inserção maior. Por isso o surdo, ao assumir esse protagonismo de evangelização, pode fazer isso muito melhor do que nós, né? Que não somos surdos, mas precisamos de um intérprete. Por isso você mesmo pode fazer esse papel. Daí eu vejo muitas suas dificuldades, às vezes um choroso, às vezes nesse processo. O que você acha, Dário, que precisa fazer? Não sei se seríamos nós que devemos fazer esse papel ou o próprio surdo assumir esse protagonismo. O que você acha que falta realmente para que ele assuma esse papel? Bem, padre, como a gente apresentou aí uma proposta, né, no trabalho, e definitivamente a gente sabe que isso aqui é só apenas uma proposta, um ponto inicial daquilo, eu diria para o senhor que deve haver uma contrapartida. Nós oferecemos tudo aquilo que podemos em nome da igreja, como cristão, oferecer intérpretes, acolher o surdo de fato, preparar essas pessoas, todas as pessoas ouvintes, principalmente aquelas que têm uma boa vontade de ajudar e participar dessa realidade, mas a pessoa surda, todos os surdos, ele como filho de Deus, obra criada por Deus, amada por Deus, ele tem toda a condição. Talvez a gente poderia descobrir juntos, nós, ouvintes com os surdos, propostas que realmente dêem um ânimo a essas pessoas, despertam nelas a necessidade não só de conhecer Jesus, mas também evangelizar. Mas esse evangelizar é conviver com o outro, sabe? Talvez essas propostas da evangelização, das diretrizes, nos ajudam muito, né? A questão da palavra, da partilha do pão, né? Colocar em prática, de fato, essas recomendações da igreja nos ajuda muito a construir um mundo melhor, mais humano e fraterno, inclusivo, tanto dos ouvintes quanto das pessoas surdas. Então, assim, não tem como dar uma resposta pronta e acabada, né? Mas talvez essas propostas, essas atitudes simples e básicas nos favoreçam caminhar juntos, não deixar o surdo para trás, nem deixar eles à frente, como um grupo isolado, não segregar, mas incluir de fato, e inserir também, mas principalmente incluir. Por exemplo, né, na igreja, o surdo vai para a igreja, sabe que tem intérprete, mas até chegar lá, ele passa por uma pastoral da acolhida. Ele precisa ter um lugar reservado na igreja para ter uma boa visão, para celebrar bem os mistérios da liturgia. Né? O padre, o celebrante, o presidente da celebração, ele precisa ter a sensibilidade de falar pausadamente para que o intérprete seja fiel à língua de sinais, para que o surdo também compreenda de fato a mensagem do Evangelho. Então, todas essas coisas podem ajudar a gente a construir um mundo melhor. Obrigado, parabéns. Passo ao senhor Silvestre a palavra. Parabéns, Caio. Não querendo me alongar, tomando o pouco dito aí pelo Padre Arley, né? Parabéns pelo texto, pela exposição, onde você realmente demonstrou não somente paixão pelo assunto, mas domínio. E também insisto com o Padre Arley que você continue avançando com o texto, aprimorando, chegando até uma publicação, né? Um livro para que possa ser esse texto uma referência iluminadora em termos de reflexão e assim garantir uma maior inclusão do surdo, né?
no meio social, e que passe ele assim a ser de fato o protagonista, né, na missão. Interessante quando você, dentro da teologia, você inclui esse dado, né, a deficiência, e o texto você inicia lá no primeiro capítulo pontuando o Antigo Testamento, né, segue com Jesus, né, que desce até nós, nos assume, considerando as diferenças, né, entre nós, um só objetivo de restaurar a todos, então, que todos se sintam inseridos, né, na a inclusão, e os seguidores de Jesus, já no capítulo 3, quando das comunidades cristãs, né, dando continuidade àquele projeto de inclusão iniciado por Jesus, né, de uma forma, digamos, plena, né, e segue, na sequência temos já o 4º capítulo, onde você contou sobre o magistério, sobre esse tempo, né, que é de ser igreja, onde também somos chamados a dar continuidade ao mesmo projeto de inclusão. Como você dizia, isso é fazer com que a nossa história seja de salvação. Deus assume a nossa história, mas é preciso que assumamos com Ele essa história para que ela seja, de fato, de salvação. Então, parabéns aí pelo texto. E eu gostaria, no texto, você me chamou muita atenção, entre tantas coisas, a questão do entendimento da surdez como uma consequência do pecado, né? Castigo, né? Castigo. Eu gostaria, claro, antes, sobre os desafios, você já contou um pouco sobre os desafios, as dificuldades encontradas, né, nesse campo, né, pastoral, de inclusão. Você, o Padre Arlen, também aí colocou sobre a necessidade de preparar, né, os nossos agentes, né, de pastoral, e pontuando sobre a necessidade dos nossos vocacionados seminaristas, e eu insistiria muito nisso, sobretudo na primeira etapa, na etapa configurativa, lá no primeiro ano, quando estão abertos, né, totalmente abertos ao novo, né? Discipulado, obrigado pela correção. Então, no discipulado, lá no primeiro ano, quando estão abertos aí ao novo, incluindo, né, digamos, esse conteúdo dentro do conjunto, né, de disciplinas, a linguagem, né, os sinais, a Libra, seria interessante para que possamos ampliar, né, o número de pessoas qualificadas para ajudar nesse processo de inclusão. Eu gostaria apenas que você retomasse essa questão aí do surdo, visto lá como castigo porque pecou, né? Então eu gostaria que você destacasse isso aí mais uma vez, mas eu queria entender se hoje, nos dias de hoje, depois de passar todo esse processo, né, vamos encontrar ainda essa mentalidade, né, esse preconceito por parte do próprio surdo, dos mais próximos, dos familiares, da comunidade, que ainda focam, né, o surdo e segue dizendo, surdo porque pecou, se não ele, alguém da sua família, né? Isso daí existe, isso ainda é falado, esse preconceito, né? Isso ainda é realmente celebrado, encontrado nos dias de hoje? Obrigado pela explanação. Agradeço também ao Padre Arlen, desculpa não ter agradecido antes pela explanação e a pergunta. Mas obrigado pela explanação, as suas colocações. De fato, a gente percebe na realidade que ainda há esse preconceito, né? Não só o preconceito, mas a própria exclusão acontece. Tem realidades onde a família ela não se preocupa
em aprender a língua de sinais. E às vezes eu tive até essa experiência onde a criança nasce surda e os pais escondem essas crianças porque ela tem uma deficiência, por vergonha, por medo. E essa mentalidade, ela persevera, né, até hoje nos nossos tempos. Isso porque, de fato, a gente sabe que a Sagrada Escritura, ela influencia, né, desde todo o tempo ela tem essa influência, e ela é muito forte, principalmente na questão da espiritualidade. Então, os agiógrafos, como eu expliquei, eles não tinham intenção de explicar a ciência biológica, mas dar respostas a situações que eles não compreendiam, né? E aí eu vou citar o Bittencourt, que é um livro que o senhor me emprestou e depois me deu de presente. Ele faz uma citação que eu coloco aí numa nota de rodapé, que é interessante, eu não me recordo agora a página, mas aí ele vai explicar que os povos ao redor do Israel, eles tinham essa mentalidade de que tudo que era anormal, imperfeito, tudo aquilo que incapacitava as pessoas, a deficiência, a doença, eles remetiam a culpa dos deuses ou partilha dos deuses. E de certa forma isso influenciou, né, nesse desenvolvimento da explicação do Deus unitrino que nós temos, né, o Deus cristão, onde a gente percebe que durante todo esse longo Antigo Testamento ainda mostra essa questão da deficiência como consequência de algo negativo. Porém, no Evangelho, como eu explico aí, a gente explica aí, Jesus vem quebrar toda essa ideia, essa mentalidade. Apesar de que até hoje, mesmo com o exemplo de Jesus, nós continuamos insistindo, nós, eu falo assim, a sociedade, né, o povo, no modo geral, ainda insiste em dar resposta a essas consequências naturais do ser humano, para que a gente possa talvez procurar um consolo. E aí é interessante a gente perceber que, se eu não estou enganado, no Tratado da Graça, eu não me recordo agora, mas que a gente, Tratado da Graça, nós tentamos buscar explicar o sofrimento, mas o sofrimento tem três perspectivas: o sofrimento como um problema que pode ser resolvido e explicado pela ciência, o sofrimento como um mistério, que aí entra a questão, né, do sofrimento da pessoa deficiente, o sofrimento tanto físico, mas também quanto espiritual e social, e o sofrimento como, o último agora eu não me recordo, mas está nessa perspectiva do mistério. E aí Jesus vem falar, ele está assim, para a manifestação da glória de Deus. Simplesmente, ninguém fez nada de errado para que ele possa pagar o pecado, mas ainda temos essa mentalidade. Talvez através desse trabalho e tantos outros, podemos apresentar, né, que o surdo, a deficiência, ela não vem de Deus, ela faz parte da natureza humana. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Pode falar uma palavra? Pode tirar. Muito bem, os padres aqui, aqueles que estão assistindo essa apresentação, bom dia para todos, ao surdo que me vê. Sabe o que eu falei, né? Deus abençoe vocês. Bom, a intenção aqui do nosso trabalho, né, juntamente com o Daimon, ele muito rico no conteúdo e eu venho com a minha fraqueza ajudá-lo aí, né, nesse texto. Então o esquema foi o texto, a gente olhar para o tempo da promessa, né, que é todo o Antigo Testamento, e adentrando os escritos judaicos, que é a Torá, os escritos sapienciais e os escritos proféticos, né? É muito importante isso para a gente depois entender, quando Jesus encontra com alguém, pergunta: o que você tem aí? Tem 5 pães e 2 peixes, né? referindo ao livro da Torá, aos sapienciais e ao profetismo. Depois mostramos o tempo da realização com Jesus e os atos dos seus seguidores,
até afunilar com a preocupação da igreja atual, que é a comunidade eclesial missionária. Então, olhando toda a pessoa surda e o seu protagonismo nesse contexto aí. A deficiência, hoje, ela é vista como a maneira da pessoa estar no mundo. Nós não estamos querendo mais adentrar isso. Se foi Deus que pagando pecado, essa coisa toda, a gente está tentando tirar isso. Tanto que o nosso texto aqui, ele começa da questão bíblica mesmo. Porque bem antes da Bíblia existir, já existiam deficiências e determinadas explicações para essas deficiências. Como tinha uma cultura também que não aceitava a deficiência, já matava a pessoa logo que nascia. Então, tínhamos realidades diversas. Mas, entendendo a deficiência como maneira de estar no mundo, nós percebemos que nós ainda não sabemos conviver com esse estar no mundo. E aí é preciso agora olhar para Jesus, retomar para Jesus. E eu frisei isso bastante quando nós vamos colocar o coração desse trabalho, o olhar para Jesus, partindo de Jesus. Que a igreja, ainda com as nossas limitações, nós pastores ainda estamos muito limitados. E é preciso olhar para Jesus, e nessa fala de Jesus, ele está assim para glorificar a Deus. É uma maneira de estar no mundo. Jesus, ele nos assume porque ele vê a sua fragilidade na fragilidade do outro. Por isso que ele nos assume. Isso é muito importante para a teologia pastoral hoje. Jesus, ele nos assume porque ele vê. Ele tem compaixão. Ele se coloca no lugar daquele que sofre. Se colocar no lugar. Então ele assume as nossas... É como dizer que um Deus que não tem fragilidade assume em si suas fragilidades na fragilidade do outro. Tem um tratado dentro da psicologia pastoral, um capítulo, na verdade, chama Poimênio, é a arte de ser pastor. E o convite hoje para a igreja é que nós tenhamos pastores configurados a Cristo. E esse ser pastor configurado a Cristo, ele não é só uma ação dos pastores, é uma dimensão pastoral da comunidade. E quando o Padre Ale traz aquele princípio tomista, de que a fé ela vem pela escuta, e como irão crer se não tem quem os anuncie, aí que entra em cena a comunidade se sentindo como pastor, que cuida. Então o interesse primeiro é dela. Como que a fé vai chegar naquele que não escuta? Nós vamos ter que aprender uma maneira de fazer com que a fé chegue. Então esse princípio de que os sentidos aí, então, tem um outro sentido que vai substituir aquele que naquele momento ali não está. Ele não está funcionando como deveria, ou autorizado por Deus que seja. Por isso que recorremos à pneumatologia para escutar o que o Espírito Santo vai nos dizer para essas situações pastorais. Mas é preciso que nós, todos os membros da igreja, tenhamos agora uma nova postura diante desta realidade que aí está. Aí as palavrinhas então do Papa Francisco: é preciso acolher, é preciso acompanhar e integrar essas pessoas novamente na vida eclesial e social. E esse protagonismo aqui da pessoa surda, ele vai se dar quando a pessoa ela se sentiu acolhida. Ela se sentiu acolhida na comunidade eclesial como a boa samaritana. Olha, eu descobri alguém que falou tudo a meu respeito. Foi lá falar para os outros, vamos voltar para aqui. Então, a iniciação cristã. Então, o surdo ele só vai se sentir protagonista quando ele eu encontrei um lugar seguro. As pessoas me estão entendendo assim dessa forma. Eu vou trazer os outros, eu vou chamar outros. Então, o trabalho, o texto, ele ficou muito maravilhoso,
Tanto que foi uma luta, porque a fragilidade da nossa igreja em escrever alguma coisa sobre esse assunto é muito grande. Não temos assim um teólogo para falar, vamos nos apoiar nele. Vocês terem uma ideia, uma boa parte aqui são comentários até protestantes. Tivemos que pedir uma ajuda lá lendo artigos e textos de protestantes. Quer dizer, eles estão vendo isso daí e nós precisaremos também ver e ver, sentir compaixão e cuidar. Era o apelo da campanha de fraternidade desse ano. Viu, sentiu compaixão e cuidou. Agora eu quero também aproveitar, e dizer aos seus colegas seminaristas, aos padres, aos novos padres que estão aí, que é preciso retomar esse momento de Jesus. Jesus assume a fragilidade porque ele vê sua fragilidade no outro. Às vezes pensamos que o bonito da igreja é só saber celebrar a Santa Missa, ou a cultura dos panos, que estão voltando agora. E tem até surdo que fala comigo nas minhas audições, nas minhas escutas, que tem padres que os tratam muito infantilizados, fazem brincadeirinhas na hora da missa com eles, de surdinho, mudinho. Eles não gostam disso. Eles partilham comigo que tem seminaristas que não sabem lidar com eles, porque começa com, não quer interessar em aprender Libras, nem tampouco um curso de introdução. Para eu ter acesso a pessoa surda, eu tive que fazer um curso de introdução a Libras. Eu não desenvolvi a fluência, infelizmente, uma fraqueza minha de não desenvolver a fluência em Libras. Mas eu fiz um curso de introdução para poder tentar conversar com eles naquilo que a minha fraqueza, a minha deficiência me leva. E temos um novo clero que não estão muito preocupados no atendimento com as pessoas com deficiência. E quando se aproximam-se com condutas que não são aprovadas pela ética cristã e olham para eles como pessoas de segunda categoria e não com o amor de Cristo. Eu falo isso porque eu fui o primeiro padre aqui na arquidiocese, ajudado pelo seminarista Fábio na época, de nós cuidarmos. Foi eu que comecei a pastoral do surdo aqui por causa do interesse meu. E depois escutando, padre, nós queremos entender a missa, queremos participar da missa. Falei, então vem cá, vocês se ajuntam aí, sentam ali no primeiro banco, bora descobrir o intérprete, e vai começar só com a primeira coisinha simples, que é traduzir a missa para vocês. Aí nós ficamos lá na igreja de São José. E aí eles foram falando para o outro, encontramos um padre que nos acolhe na missa. Aí gente da cidade inteira, toda a missa do domingo à noite lá no São José, era a missa da comunidade com a participação deles lá. Começamos com a Santa Missa, traduzindo a Santa Missa. A intenção era adentrar agora a pastoral do Sul. E não é só a Santa Missa. A Santa Missa é um aspecto, vem toda a catequese que é adaptada para eles. Toda a evangelização que deve chegar a eles, eles têm o direito de ser evangelizados. E nós temos o dever de nos adentrar no mundo, na maneira deles estar, para que a fé chegue. Então eu fiquei muito maravilhado em poder acompanhar, fui me encontrando aqui no seu texto, fui olhando para a sua angústia pastoral e poder servir melhor a esses nossos irmãos aqui. Mas ainda tem muita coisa a ser feita. A nossa arquidiocese tem muita coisa. Depois, até dentro da pastoral do surdo, Monsenhor Silvestre Padre, vocês sabiam que tem intérpretes que às vezes não são fiéis entre a mensagem e como chegar lá. Às vezes tem as vaidades entre os intérpretes. Eu já fiz reunião entre eles assim,
pesadas. Eu falei assim, meu Deus, eu estou num campo de guerra aqui. De vaidade. Eles agora, os intérpretes, se sentem. E aí, como a pessoa surda necessita, um dia, é claro que nós vamos ter a elegância de agradecer aos intérpretes esse serviço que eles fizeram, porque no Brasil a segunda língua oficial nossa é a língua brasileira dos sinais. E cadê os brasileiros? Falam mal é mal o português errado. Ainda mais a segunda língua nossa, que oficial é Libras. Então, o dia que nós tivermos o Brasil todo falando português e falando Libras, não vai ter mais precisão de intérprete. Nem vamos ter que precisar ter leis. Jesus chamou a atenção para uma comunidade de irmãos. Assim, é um regresso quando você tem que ter leis para defender a pessoa surda, porque tem que ter alguém para traduzir. Você tem que ter leis para uma pessoa que tenha deficiência visual, tem que ter o braille. Quer dizer, é preciso impor uma lei para que a comunidade humana faça a sua adaptação à maneira de estar. Quer dizer, não é avanço ter lei para isso, a gente pensa que é avanço, não. É preciso ter leis para dizer, já que vocês não sabem conviver com a diferença, vão ter que ser obrigados agora a conviver. Então as leis, né? Libras, a nossa comunicação com a pessoa surda, Braille, a nossa comunicação com a pessoa com deficiência. Então agora precisamos fazer a Bíblia em Braille, né? Como é que nós vamos ter, imagina, uma pessoa deficiente visual proclamando lá a palavra de Deus, e aí vai precisar agora de um que enxergue direitinho para poder falar para aqueles que estão. A nossa liturgia ainda ela não é inclusiva, ela não é. A nossa liturgia você coloca, igual fiz no início, coloca a pessoa para sentar lá, mas é preciso ter como a pessoa surda pode sim fazer proclamar uma leitura lá da mesa da palavra. Então há muita coisa a ser feita. Por isso que eu pedi o Dário, no final da ano, nós precisamos colocar agora dentro das novas diretrizes 2019-2023, como a comunidade eclesial missionária vai ser mais acolhedora, vai acolher a pessoa surda e favorecer e subsidiar esse protagonismo dela. O Monsenhor Silvestre questionava isso com razão. Mas nós precisamos subsidiar essa pessoa. Como Jesus, naquela conversa com a samaritana, deu a ela todo o entusiasmo para ela ir contar para os seus irmãos. E essa é a igreja da casa da iniciação cristã. Ela contou para os outros e aqueles outros voltaram. E voltaram e assumiram e aceitaram Jesus na sua vida. Então, queria só falar isso daqui, e foi muito bom a nossa caminhada. Ainda, Monsenhor Silvestre, nós tentamos desconstruir essa mentalidade da cultura hebraica, né, de que toda deficiência era consequência do pecado. Ele está pagando pelo pecado dele, o pecado do pai, mas é uma maneira da comunidade hebraica dar respostas a questões existenciais. E, felizmente ou infelizmente, eles transferiram para Deus como aquele que aceita assim. E somente o próprio Deus poderia intervir nisso, mudando uma lei que era divina, uma interpretação que era divina. E Ele fez isso em Jesus. Mas é preciso vencer alguns tabus sobre a deficiência, a vergonha que ainda existe, e pais que querem esconder seus filhos com deficiência por causa do fracasso, porque você diz, meu filho vai ser um fracassado na sociedade porque tem essa deficiência. E eu quero dizer em alto e bom tom que não deve ser mais tabu, nem vergonha, nem fracasso. É uma maneira da pessoa estar no mundo. Deus proporcionou que ela estivesse assim para glorificar a Ele mesmo e dizer a cada um de nós que nós somos complementariedade. Que às vezes a deficiência que falta no outro eu posso completar com aquilo que eu posso ajudar. Às vezes hoje não estão querendo dizer ao cadeirante, levanta daí e sai andando. Ao surdo, você está curado, em nome de Jesus você está escutando. Às vezes essas curas não vão acontecer. Isso aí é sugestão, porque o Senhor está mostrando que a cura daquela pessoa surda é quando eu empresto o meu ouvido para fazer a escuta. Aquela pessoa com deficiência, às vezes não vamos impor a mão e curar sua cegueira, mas eu posso emprestar o meu olhar para aquilo que é deficiente e outras
tantas deficiências. E por fim, dizendo a quem me escuta que a deficiência ela pode ser também adquirida. Lá na nossa paróquia Santos Reis, tem uma senhora casada que ela foi dormir tranquilamente, não sentindo nada, nenhuma dor de cabeça. Ela foi dormir e no outro dia ela acordou surda. Vocês bem conhecem de quem que eu estou falando. Ela foi dormir e no outro dia ela acordou surdinha. E agora nós estamos lá na paróquia e falei, olha, como nós aqui não temos um intérprete, eu vou pedir que você procure, que você tem o direito de participar da vida. Então é aquilo que a Sagrada Escritura fala, cuidado, você que está em pé, você pode cair. Não é jogando praga não, é colocando a teologia do terror, mas na Sagrada Escritura está, você que está em pé, tome cuidado e você pode cair. Hoje é aquela pessoa surda que passa essa humilhação. Amanhã poderá ser um dos padres que estão aqui, vocês todos que me escutam. Poderemos estar passando por uma humilhação, porque nós não temos uma comunidade que sabe conviver com todos esses coloridos, esses desafios. E é maravilhoso, esse é o mundo de Deus. É assim que Deus quer ser glorificado com toda essa diversidade. Obrigado aos padres da banda, obrigado ao Dara e Deus seja louvado por tudo isso. Apenas uma coisa. Ata de defesa da monografia de conclusão de curso de teologia ensinada ao Imaculado Coração de Maria. No dia 11 do mês de dezembro do ano de 2020, às 9 horas, ocorreu no Seminário Maior Imaculado Coração de Maria, da Arquidiocese de Montes Claros, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, sala 3, a apresentação da monografia do acadêmico do curso de teologia Daimon Dias Alves, intitulada A Inclusão da Pessoa Surda, Protagonismo e Missão, sob a orientação do professor mestre Padre Reginaldo Wagner Santos. A banca foi composta pelos avaliadores, professor mestre Padre Águia Padre Mourão e professor Monsenhor Silvestre José de Mello, e foi transmitida pela plataforma virtual do Meet. Após as considerações devidas, a monografia foi aprovada com nota 100. Parabéns, né? Muito bem, Deus abençoe. O João pode passar para a área, para o agradecimento. Só reiterar essa nossa convivência, experiência. Então agradeço a Deus em primeiro lugar, né, por tudo que Ele tem permitido fazer e construir até aqui essa caminhada, 8 anos, quase 8, né, dentro do seminário, que esse ano foi bem atípico, mas agradeço a Deus por tudo, agradeço a cada um de vocês, o Senhor que caminhou durante todo esse tempo comigo, o Padre Arley também, né, a gente já começou também no seminário juntos, vamos continuar nesse processo, e o Padre Wagner, que foi assim, o pioneiro dessa missão, agradeço de coração, espero poder corresponder tudo aquilo que o Senhor começou a fazer e eu me coloco à disposição para continuar nessa caminhada. Agradeço cada um que participou pelas redes sociais, minha família, meus amigos, os surdos, os intérpretes, todos aqueles que rezaram e caminharam comigo até aqui. Vamos continuar, porque o trabalho não termina, né? De fato não termina. E agradeço especialmente a Rose, que esteve aqui, se disponibilizou, deixou sua casa, sua família, para ajudar nessa inclusão da apresentação da monografia. Então, Deus abençoe cada um, Deus abençoe vocês, e vamos continuar nessa caminhada, contando com as orações e o apoio. Muito obrigado. Hein? Deus abençoe. Mais uma vez, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Ele faz o dele. Aqui. O dele abençoe. Deus abençoe a todos aqueles que nos acompanham. Nosso